Olá pessoal! Nesse vídeo nós vamos aprender sobre a economia das colônias espanholas na América. Ao estabelecerem-se na América, os espanhóis se depararam com populações nativas, na qual os colonizadores empregaram os costumes locais para aproveitar a mão de obra indígena, com a encomienda e a mita. A encomienda era uma instituição em vigor nos reinos de Castela e foi adaptada na América. A encomienda permitia ao encomendeiro, um fidalgo espanhol, a cobrar tributos na forma de trabalho ou bens materiais a determinada população indígena. Em troca, o encomendeiro deveria evangelizá-las, cuidá-las e defendê-las. A fim de estabelecer um controle nos moldes mercantilistas de exploração e aproveitar a abundância dos metais preciosos no Novo Mundo, os espanhóis montaram um sistema colonial complexo. Classificaram as colônias como vice-reinos, áreas de grande exploração econômica, e capitanias gerais, áreas estratégicas. Na Espanha, criaram o Conselho das Índias, que controlava a política, e a Casa de Contratação, que organizava o comércio monopolista. Haviam diferenças entre a encomienda e a mita, pois a encomienda foi um sistema criado pelos espanhóis e consistia na exploração de um grupo ou comunidade indígena por um colono a partir da concessão das autoridades enquanto o colono vivesse. Em troca, o colono deveria pagar um tributo à metrópole e promover a cristianização dos indígenas. Já a mita consistia na exploração das comunidades dominantes, utilizando uma parte de seus homens no trabalho nas minas. Os homens eram sorteados e, em geral, trabalhavam 4 meses, recebendo um pagamento. Cumprindo o prazo, deveriam retornar à comunidade e, por sua vez, deveria enviar um novo grupo de homens. Apesar de sua origem inca, os espanhóis também se apropriaram da mita para impor um ritmo de trabalho compulsório aos nativos americanos. Com efeito religioso, a ação colonizadora espanhola foi responsável pela destruição e desestruturação das comunidades indígenas, seja pela força das armas contra aqueles que defendiam seu território, ou pela exploração sistemática do trabalho, ou ainda através do processo de acumulação promovido pelo próprio sistema de exploração e pela ação catequética dos missionários. É importante destacar o papel dos religiosos na colonização. Muitas vezes, como defensores, os indígenas tiveram uma participação diferenciada na conquista. Um dos mais célebres religiosos do período foi Frei Bartolomeu de Las Casas, que em várias oportunidades denunciou atrocidades cometidas pelos colonos. Frei Bartolomeu escreveu importantes documentos sobre a exploração, tortura e assassinato de grupos indígenas. Frequentemente, a coroa interferiu na colônia e destituiu governantes e altos funcionários. No entanto, vale lembrar o poder e influência que a igreja possuía na Espanha e o interesse do rei em manter-se aliado a ela. Ao mesmo tempo, a igreja na colônia foi responsável pela imposição de uma nova religião e, consequentemente, uma nova ordem moral e novos costumes, que desraizavam os indígenas dos seus próprios. As colônias eram administradas por funcionários nomeados pelo próprio soberano. Vice-rei era o cargo mais alto dentro dessa estrutura e ocupado por um nobre ou um fidalgo diretamente indicado pelo rei, possuía autoridade máxima e dele dependiam algumas capitanias gerais. Capitão-geral era o título utilizado por quem estava à frente das capitanias gerais. Os governadores auxiliavam o vice-rei ou capitão-geral a administrar o território e por fim haviam os cabildo. Eram uma espécie de conselho formados pelos proprietários e homens de destaque na sociedade, inclusive o clero, e se reuniam no edifício do mesmo nome. A metrópole controlava as colônias através da Casa de Contratação, que tinha sua sede na Espanha. Também havia o Conselho das Índias, a quem cabia a administração colonial e era representado nas colônias pelos chapetones. Dessa forma, os cabildos, também chamados de conselhos municipais, representavam a metrópole e controlavam o policiamento, o recolhimento de impostos e a justiça. Os chefes dos cabildos eram escolhidos pela própria coroa e muitas vezes eram vitalícios. O povo não participava dos cabildos, mas eram chamados quando haviam decisões importantes a tomar.
No século XVIII, a Espanha reorganizou administrativamente suas colônias na América. Por isso, são criados os vice-reinados da Nova Espanha, Capitania Geral da Guatemala, Capitania Geral de Cuba, Capitania Geral da Venezuela, Capitania Geral do Chile, Vice-reinado de Nova Granada e Vice-reinado do Rio da Prata. A exploração do trabalho indígena constituiu-se na base da exploração da América e utilizou-se de duas formas diferentes, a encomenda e a mita. É importante lembrar que o colonialismo e o escravismo foram características da política econômica mercantilista. A exploração mineradora foi a atividade econômica mais importante na América Espanhola. Na verdade, foi a responsável pela colonização efetiva das terras da Espanha. Apesar de já haver ocupação anterior no Caribe e na América Central, o ouro na região do México e a prata na região do Peru foram responsáveis pelo desenvolvimento de uma clara política de exploração por parte da metrópole, que passou a exercer um controle mais rígido sobre seus domínios. A mineração tomou-se responsável pelo desenvolvimento de atividades secundárias, complementares, diversificando a produção nas regiões vizinhas, responsáveis pelo abastecimento das minas, com produtos agrícolas. Batata, milho, tabaco e cana-de-açúcar foram os principais, sendo que os dois últimos destinavam-se à exportação. Desenvolveram também a atividade criatória, fornecendo mulas e cavalos para as minas. Mais tarde, a pecuária se desenvolveu na região sul, fornecendo couro e charque à metrópole. A produção artesanal indígena foi permitida, porém passou a ser controlada pela burocracia espanhola na colônia. Esse sistema de obragens representava na prática uma forma de explorar a mão de obra indígena, forçando a trabalhar por 6 meses, durante os quais recebia um pequeno pagamento. Em relação ao trabalho na sociedade colonial, os chapetones, como eram os homens brancos nascidos na Espanha e que viviam na colônia, representavam os interesses metropolitanos, ocupando altos cargos administrativos, judiciais, militares e no comércio externo. Os crioulos, que formavam a elite colonial, eram os descendentes espanhóis. Dessa forma, acabavam sendo os grandes proprietários rurais ou arrendatários de minas e podiam ocupar cargos administrativos ou militares inferiores. Os mestiços, que eram a miscigenação entre os brancos e os índios, eram homens livres e trabalhadores braçais, desqualificados e superexplorados nas cidades, nas oficinas e no campo serviam como capatazes. Os escravos negros nas Antilhas representavam a maioria da sociedade e trabalhavam principalmente na agricultura. E, por fim, os indígenas, que eram a maior parte da população, eram submetidos ao trabalho forçado, na mita ou na encomienda, que na prática eram formas diferenciadas de escravidão, apesar da proibição oficial desta pela metrópole. Então, pessoal, no próximo vídeo nós vamos estudar a independência das colônias espanholas na América. Bons estudos, aguardo vocês, até a próxima!